Icebergs, Filmes Brasileiros Perdidos, parte 2. Reagi à primeira parte. Eu falei que eu não ia reagir à segunda parte, só que a primeira parte ela foi tão interessante. Inclusive, se você não viu, pode ver aí, procurar aí no canal pra ver a primeira parte. Que eu fiquei com vontade de ver a segunda parte. E a primeira parte ela só foi até os anos 30. Então ainda tem anos 40, 50, 60, 70, enfim. Muito filme perdido aí no cinema brasileiro. Eu tô muito curioso pra ver essa segunda parte. Vocês pediram, então vamos lá. Fala aí, pessoal! Finalmente estou trazendo o vídeo com a parte 2 dos filmes brasileiros perdidos. Demorou, mas chegou. Então, sem mais delongas, bora continuar esse tema. Década de 40. Laranja da China é um filme obscuro dirigido por Rui Costa. Trata-se de uma obra marcante por proporcionar uma cena onde os artistas Arnaldo Amaral e Dircinha Batista se beijaram pela primeira vez. Além do mais, o filme também conta com um número musical Vai tomar no cu, ô Mao Tse Dong, desgraçado. icônico de O Xi Jinping já te superou. Que a Baiana Tem, interpretado pela Carmen Miranda. O mesmo número que apareceu em Banana da Terra. E para complementar, o Laranja da China também conta com a participação internacional do cantor mexicano Pedro Vargas. Não há muitos materiais na internet, eu encontrei apenas a sinopse, o elenco e uma página no IMDb. O drama Moleque Tião, de 1943, escrito e dirigido por José Carlos Brulli e Alinor Azevedo, foi o primeiro filme que contou com o Grande Otelo como protagonista. Ele foi lançado no Cinema Vitória, no Rio de Janeiro, hoje não se... Grande Otelo tinha muita aura, né? É loucura dizer que o Grande Otelo foi o maior ator masculino da história do cinema brasileiro. Eu acho que foi, hein? Tem até um prêmiozinho que, em formato dele, Grande Otelo, tinha muita aura. Se encontra nenhum trecho do filme na internet, apenas algumas imagens estáticas como estas que vocês estão vendo na tela. Lançado em 1945, ele é um dos maiores baixinhos da história, né? Ele tinha o quê? 1,40 m de pura aura. Ele, o Mário, os maiores baixinhos da história. Sambruca é outro filme misterioso que supostamente está presente no acervo da Cinemateca Brasileira, mas que, infelizmente, não está disponível ao público, pelo menos não ainda. Foi aquilo que eu falei na primeira parte, né, que infelizmente acontece muito. Tem um bocado de filme lá na Cinemateca prontinho para receber só um investimento, uma injeção de dinheiro para ser restaurado, para ser jogado ao mundo. Mas infelizmente o Brasil aí é um país que não liga, né, para a sua memória, para o seu patrimônio. E aí fica o filme lá parado, anos e anos, pegando mofo, esperando vir alguém, vir governo, vir alguma coisa para botar dinheiro para restaurar. Mas como não faz sentido, né, lucrativamente falando, para que restaurar um filme que não vai trazer lucro? Aí fica lá perdido. É muito triste. Não há muita informação sobre ele na internet, mas a parte mais interessante é que a obra é considerada o primeiro filme brasileiro do gênero de faroeste. E eu que achava que o primeiro filme de faroeste brasileiro era esse aqui. Inclusive, falando em faroeste, Oeste Outra Vez está em cartaz aí. Se estreou na sua cidade, vai assistir, porque é um grande filme aí de faroeste brasileiro que tá em cartaz neste momento. Vale muito a pena ver. Eu vi e adorei. 24 anos de luta é um documentário que apresentava a história do Partido Comunista Brasileiro. Ele ficou conhecido por também ter sido usado como parte da campanha de Luiz Carlos Prestes ao Congresso Constituinte, mas no momento não temos acesso a nenhuma gravação ou imagem do filme na internet. Vale dizer que pelo menos o roteiro foi recuperado, e esse sim é até bem fácil de ser encontrado por aí. Fogo na Canjica foi uma obra dirigida por ele. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. O maior diretor da história do cinema brasileiro que ninguém viu filme nenhum. Luiz de Barros.
As suas jamais esquecerão. Quem viu a primeira parte sabe que esse cabo aí sofreu, viu? Luísio de Barros, e que contava com a participação de Olivinha Carvalho, Orlando Vilar e Walter Siqueira. O filme acompanhava um fazendeiro que decide aproveitar a festa junina de São João para realizar o noivado da sua filha. Porém, a filha dele não consegue superar o seu verdadeiro amor, que era um soldado da Segunda Guerra Mundial e que foi dado como morto. É possível encontrar algumas imagens, pôster, mas apenas isso. O filme em si também é uma grande lost media. Acredito que esse é um dos casos de lost media do cinema brasileiro mais conhecidos. Escrito e dirigido por Gilda de Abreu, Pinguinho de Gente apresentava a história de Nini, uma garota que sonha com uma boneca que se assemelha a uma rainha vivendo na vitrine de uma loja de brinquedos. Contudo, ela sabe que jamais poderá ganhar essa boneca, pois sua mãe passa diversas dificuldades para conseguir comprar comida ou até mesmo pagar o aluguel. O pôster do filme está disponível e eu achei ele até bem bonito. E também temos uma única imagem. Mas, infelizmente, são apenas esses materiais que estão disponíveis no momento. O nome é fofinho também, Pinguinho de Gente. Achei dirigido por Watson Macedo, A Sombra da Outra apresenta um drama... Eita, esse filme aqui parece ser cruel, viu? Olha aí. Esse filme, A Sombra da Outra, Anselmo Duarte. E essa capa, caralho, parece ser um noirzão foda esse filme. Mas dirigido por um cineasta muito conhecido por suas chanchadas. Só restaram alguns negativos em mau estado desse filme. Negativos esses que necessitam... Tinha lá Atlântida, uma chanchada zona. Uma restauração, além de alguns artigos que foram publicados na época do seu lançamento. Criada pelo cartunista brasileiro nascido no Japão, Ip Nakashima, Papa Papo é uma série de desenhos animados que nunca foram comercializados, mas que foram mencionados em um jornal chamado A Nação. O jornal ainda categorizou o animador como o herói nacional do desenho animado. Um trecho de um dos curtas foi apresentado em um documentário, mas a maior parte se encontra perdida. O que é triste, pois parecia uma obra muito promissora. Aí vê que conforme vai passando o tempo, né, vão tendo menos Lost Medias, né? Anos 40, anos 50, já não tiveram tanto quanto os anos 20, anos 30, né? Entre Mulheres e Espiões é uma comédia brasileira de 1961, protagonizada por Oscarito. Ela mistura o gênero de espionagem com um tom mais cômico. E olha... Esse é um caso com um final feliz, pois, até um tempo atrás, o filme contava apenas com alguns trechos curtos e imagens estáticas, mas, recentemente, ele foi encontrado e restaurado pela Cinemateca, e hoje está disponível na internet. Direção de Carlos Manga, tá? Na íntegra. Mesmo diretor de Carnaval Atlântida, se eu não me engano. Participação de Oscarito, Vagareza e Nair Belo, Os Apavorados também é uma comédia que acompanha dois primos que são despejados de uma pensão por falta de pagamento. No entanto, eles acabam se dando bem, pois descobrem que receberam uma herança de um parente distante. A partir daí, eles vão até a mansão, mas acabam tendo que enfrentar uma quadrilha que invade o imóvel, se esconde e tentam expulsar os primos, assustando-os com assombrações. Não há nenhum trecho desse filme disponível para todos, mas foi confirmado que a Cinemateca Brasileira possui esse filme e que a Funarte também conta com algum trecho em seu acervo. Crônica da Cidade Amada é um filme que relata 11 situações e histórias inspiradas na vida carioca, que faziam referências a diversos trechos de textos de cronistas brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Orígenes Lessa, entre outros. Esse também é um caso de final feliz, pois se trata de uma lost media que foi encontrada pela Cinemateca e que hoje também está disponível na internet. Parece legal pelo que ele falou. Found Media, vamos. Presente de Natal foi o primeiro desenho animado colorido do Brasil. Ele foi criado e dirigido por Álvaro Henriques Gonçalves e foi lançado apenas nas cidades de Santos e Manaus. Em Manaus, inclusive,
esse filme foi um mega Nossa, sucesso. mas que estranho. Foi lançado só em Santos e Manaus, que é, tipo, do outro lado do Brasil. Tipo, qual o sentido geográfico disso? O que impulsionou o diretor a planejar um lançamento internacional que, pelo menos pelo que se sabe, nunca aconteceu. O filme acompanha 2 filhos de um operário que mal consegue ganhar o suficiente para sustentar sua família. Nesse contexto, ele não consegue comprar presentes de Natal para suas crianças, que, claro, ficam tristes com a situação. No entanto, o que elas não esperavam era a chegada do Papai Noel, que acaba mudando completamente o cenário. O Papai Noel leva os 2 irmãos para uma aventura pelos confins Pera, eu pensei que era tipo, o Saci Pererê vestido de Papai Noel aqui. do Brasil, e as crianças acabam sendo guiadas pelo Saci Pererê. Por Tá aí. bastante tempo, havia apenas 2 imagens disponíveis na internet. Mas em 2023, o canal Heitor Victor conseguiu uma entrevista com o filho do Álvaro Henriques, onde o mesmo dá mais detalhes sobre a obra e mostra algumas cenas. O Um canal de 509 inscritos, Heitor Vitor apenas. Judoca é um dos casos mais interessantes dessa lista. Inspirado no quadrinho nacional de mesmo nome, O Judoca é considerado o primeiro filme de super-herói nacional. O Judoca foi protagonizado por Pedro Agnaga, que naquela época era considerado o homem mais bonito do Brasil. E ele acabou sendo bastante criticado por não ter, digamos assim, muita habilidade para colocar as cenas de luta em prática. Ele não era nenhum Bruce Lee da vida. De qualquer forma, essa obra merecia ter sido melhor preservada. E o mais impressionante é que não havia muitos registros sobre esse filme por cerca de 50 anos. Até que, recentemente, conseguiram restaurar um trailer completo que já dá um gostinho maior de como o filme era. E algo me diz que no futuro ele vai ser disponibilizado na íntegra. Mas isso é apenas um sentimento mesmo, pois, pelo que vi na internet, existem alguns colecionadores que provavelmente possuem esse filme em sua coleção. Então, nos resta aguardar. É o que maravilha contra o Homem Atômico. Esse nome é muito eu não foda. achei quase nada sobre essa obra na internet. Apenas informações como o elenco, que conta com nomes como a própria El que Maravilha, Manfredo Colasanti, Fernando José, entre alguns outros artistas. Também há algumas imagens na internet, mas o filme em si eu não encontrei registro algum. E pelo que vi, ele também nunca foi lançado em home video, então é uma peça bem difícil de ser encontrada. Caralho, pulou dos anos 70 pros anos 2000, não teve Lost Media nos anos 80, anos 90. Faltou falar de Memórias de um Estrangulador de Loiras, hein? E de Mangue Bang também. Tem uns filmes perdidos dos anos 70 e dos anos 80, né? Mas eu não vou cobrar aqui, não. O canal do cara aqui fez um trabalho do caralho. Mas tem que se falar que Memórias de um Estrangulador de Loiras era um filme perdido, completamente perdido por mais de 40 anos, quase 50 anos, até que ele foi recuperado em 2021, graças a um meme que eu fiz e que um maluco comentou no meme com o link do filme completamente digitalizado em HD, do nada. E aí o filme foi recuperado porque eu fiz um meme do Bob Esponja falando sobre o filme. E aí um cara do nada veio com um link do filme completamente restaurado e digitalizado. Filme que estava perdido há 50 anos. Talvez o maior feito do Huxley tenha sido este meme, né? O meme com mais impacto cultural que eu já fiz. Podia Ser Pior é uma comédia brasileira que foi gravada em 2009 e que tinha lançamento... vai tomar no cu. Mentira que um filme com Danilo Gentili, Tata Werneck, Fábio Porchat e Gregório Duvivier
É uma Lost Media, né? Alguém tem esse filme. Lançamento previsto para 2012. O filme foi dirigido por Ian SBF, criador da Anões em Chamas e do Porta dos Fundos, que também cuidou do roteiro ao lado de Gustavo Chagas. A sinopse diz o seguinte: depois de acordar no lugar errado, com a mulher errada e no dia errado, um sujeito precisa consertar seu futuro casamento, o casamento acabado de seu melhor amigo e uma mandíbula quase deslocada, antes que o dia termine mais errado do que começou. Essa sinopse me lembrou bastante uma vibe de Cara, cadê meu carro? Ou Se Beber Não Case, e o filme conta com nomes como Fábio Porchat, Gregório do Vivier. Essa foto do Fábio Porchat sempre me mata. Tem algo de muito engraçado nessa foto, velho, peraí. Gregório do Vivier, tá aí, aquela. Fernando Caruso, Danilo Gentili e Tata Werneck no elenco. O longa chegou a ser finalizado, mas ele nunca foi lançado por motivos desconhecidos. O que temos provavelmente de era uma merda. Atualmente... Provavelmente o filme era uma merda absoluta e o Ian, ele simplesmente pegou o filme e escondeu de todo mundo e proibiu todo mundo de ver. São algumas imagens do filme e dos bastidores. E para finalizar, eu vou citar um caso que não é exatamente de filme perdido, mas sim de um projeto meio misterioso que foi anunciado oficialmente, que entrou em processo de produção, mas que também nunca foi lançado e, na real, a gente nem sabe se chegou a ser finalizado ou não. Então, assim, eu sei que foge um pouco dos outros tópicos apresentados, mas eu achei que seria um momento interessante para trazer esse assunto para o canal. E no caso, eu estou falando de Ivete Estelar e a Pedra da Luz. Esse projeto de animação foi anunciado em 2009, prometido para 2013, e tinha como plot utilizar recursos modernos de animação em 3D para contar uma história que tinha uma versão animada da cantora de axé Ivete Estelar. Incrível. Incrível, incrível. Eu já comprei. Eu quero ver uma animação com a Ivete Sangalo, tá? E se isso não aconteceu, é simplesmente xenofobia com o Nordeste, velho. Caralho, foda. Achei incrível. Sangalo como protagonista. No filme, ela lutaria contra um Cláudia Leite boicotou o lançamento desse filme. maligno imperador para restaurar a alegria que existe no universo. O filme era inspirado em séries e franquias de ficção científica e tinha uma ideia bastante ousada, né? Que, na minha opinião, soava muito aleatória. E justamente, né, por soar tão aleatória, também acabou me despertando muita curiosidade. Eu adoro esse tipo de coisa meio caótica que não faz muito sentido. Eu não encontrei muita informação sobre o projeto, nenhum comunicado oficial de cancelamento. Parece de fato que ele está engavetado há anos. Cheguei a ver algumas notícias que diziam que o filme teria o seu lançamento adiado para 2015, mas 8 anos já se passaram. A assinatura da Ivete. Tudo que temos até o momento é um teaser trailer. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado deste iceberg. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer só mais alguns apontamentos. Da data de gravação da parte 1 até o momento da publicação da parte 2, surgiram diversas atualizações sobre alguns filmes que eu citei ao longo do iceberg. Eu não vou aplicar todas as atualizações aqui, pois isso acabaria atrasando muito a produção do vídeo. Mas eu vou deixar o link da wiki da Lost Media Brasil para que vocês acessem e explorem caso tenham vontade. Lá tem todas essas informações muito bem explicadas. Também queria agradecer ao Carlos Caduco, um inscrito que me enviou diversas informações sobre o tópico lá no Discord. Valeu, amigo! E por último, eu também devo dizer que eu não contemplei todos os filmes brasileiros que estão perdidos. A lista é bem maior. Aqui eu pensei alguns casos que eu considerei mais interessantes, mas com certeza há material para produzir mais vídeos sobre o tema. Então, se vocês tiverem interesse, me avise aí nos comentários que eu posso trazer uma atualização no futuro. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Pois tá aí, velho. Trabalho incrível desses 2 vídeos, desse camarada aqui, que é o Lucas Nauta. Incrível esses 2 vídeos, tá?
ediçãozinha muito boa, trabalho de seleção, do caralho, cara, do caralho. E o canal dele todo é sobre Lost Media, aparentemente. O ano das Lost Medias encontradas, 2024. Lost Medias do cinema brasileiro. O iceberg de Lost Medias dos Simpsons. Tá aí. Fica aí como a Lost Media de Family Guy. Caraca, tem hiperfoco em Lost Media. Tá aí, Lucas Nauta, Lost Medias, animações, assuntos aleatórios e fascinantes. Ótimos vídeos aí que ele fez, tá?